Então vamos lá. Nesse capítulo 16, Jesus ele é abordado pelos fariseus e pelos saduceus. Eles estavam, na verdade, sempre tentando tirar o crédito de Jesus, né? Eles sempre tentavam colocar em xeque a natureza dele, a verdade daquilo que ele pregava. E nesse capítulo, eles vieram pedir que Jesus mostrasse um sinal do céu. Eu amo as respostas de Jesus. Ele não era político com as pessoas, ele não amaciava as palavras, ele não tinha medo de magoar ninguém. Ele não dizia aquilo que os outros queriam ouvir. Ele era comprometido com a verdade. Aliás, Jesus é a verdade, né? E no versículo 2, ele responde bem assim: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Ou seja, o que é que Jesus queria dizer com isso, né? Que eles, na verdade, eles tinham muito conhecimento sobre as coisas naturais, sobre aquilo que eles podiam ver. Mas eles eram ignorantes no que se referia aos sinais dos tempos, ao cumprimento do reino na pessoa de Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela seria a maior evidência do cumprimento dessas coisas. Quando o Jesus cita ali no versículo 4, seguindo um pouquinho do que eu li, ele fala do sinal do profeta Jonas nesse versículo. Jesus está se referindo exatamente a isso. O maior sinal do cumprimento dessas coisas seria a morte dele e a sua ressurreição. Assim como Jonas esteve 3 dias na barriga de um peixe e depois ele foi lançado fora, Jesus também estaria morto por 3 dias, mas ele ressuscitaria. Nos versículos seguintes ali, a partir do versículo 5, Jesus ele começa a usar então o exemplo do fermento e dos pães, né? Ele estava alertando os discípulos sobre a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Resumindo, os fariseus eles eram legalistas. Para eles, a religião se resumia à cerimônia, à lei. Já os saduceus, eles eram racionalistas e eles eram também materialistas. Eles não reconheciam o que era sobrenatural. Então, Jesus ele está alertando os discípulos para que eles tivessem cuidado quanto ao que estava sendo ensinado. E aí, a partir do versículo 13, a gente tem, então, um dos trechos mais, não sei se importantes, mas um dos trechos mais marcantes da Bíblia. É nesse trecho que Jesus ele vai citar a igreja pela primeira vez. Quando ele questiona quem as pessoas achavam que ele era, os discípulos eles começam a responder, né? Alguns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, então outros dizem que é Jeremias. Então Pedro, né, cheio de coragem, de ousadia, ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nessa hora, Pedro está reconhecendo a divindade de Jesus, ele está reconhecendo ele como o Messias. Então Jesus responde lá no versículo 17, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, ele está falando dele mesmo, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau, que texto maravilhoso, né? Jesus, ele é essa pedra sobre a qual a igreja é construída, e essa igreja, nós somos, a igreja é edificada pelas muitas pedras que compartilham dessa mesma natureza, através da fé e da confissão em Jesus como Senhor. Pedro é a primeira dessas muitas pedras de construção que compõem a igreja. Eu fico imaginando quando ele ouviu isso de Jesus, né, a alegria que ele deve ter ficado. Ele deve ter ficado todo orgulhoso por aquilo que ele ouviu do próprio Cristo, do mestre dele. Mas o mesmo Pedro que tinha acabado de ouvir esse super elogio de Jesus, ele se deixou em seguida ser influenciado pelo diabo, em questão de minutos. Ali, naquele contexto, Jesus continuava falando, ele estava explicando, né, sobre a morte dele, sobre a ressurreição. Então, Pedro respondeu Jesus, misericórdia, né, em outras palavras, que Deus não permita de modo algum que isso aconteça. Quando a gente lê isso, parece, na verdade, uma preocupação genuína que Pedro tinha, não é verdade? Eles amavam Jesus, eles amavam o mestre deles, eles não desejavam a morte dele. E quando Jesus repreende Satanás através das palavras de Pedro, pode parecer pra gente até um pouco injusto. Poxa, Pedro, ele estava apenas demonstrando cuidado com Jesus, ele estava apenas demonstrando carinho com a vida dele, talvez, né? Mas quando a gente lê lá em 1 Coríntios, tem um texto que diz que quem é espiritual discerne bem as coisas. E Jesus ele discerniu que aquelas palavras, na verdade, eram uma tentação para ele, era uma tentação diabólica, para fazer com que ele evitasse o sofrimento como parte da missão que ele tinha. Jesus ele veio para essa terra consciente de que a missão dele era resgatar a humanidade. E para isso ele ia ter que morrer por todo o mundo.
levando sobre ele mesmo o pecado. Isso não ia ser algo agradável, ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que seria um sofrimento físico e espiritual também. Então, a possibilidade dele não passar por isso poderia vir a ser uma tentação para ele. Talvez tu olhe para isso e pense, nossa, que escândalo, Jesus ser tentado. Sim, tem um texto que diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, contudo, não pecou. Jesus, ele não pecou. Então, isso já serve como livramento para a tua vida. Ser tentado não é pecado. O capítulo 16, ele finaliza, então, com um convite de Jesus para a renúncia. Ele fala, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo aqui nesse contexto é colocar o reino em primeiro lugar, é tomar a sua cruz. Não fala de um fardo, de algo muito difícil de suportar, mas de escolher renunciar às suas próprias vontades, às suas ambições, em prol de uma vida eterna. Ele nos convida a perder a nossa vida, morrer para nós mesmos, porque a vida que ele tem para nos dar é infinitamente melhor, é eterna. Ele fala ali no versículo 26, ele fala, o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que são, né, as riquezas, as conquistas materiais, os bens diante da eternidade? De que vale uma vida de sucesso e de riquezas aqui nessa terra, onde os nossos dias são tão limitados, onde a vida é tão curta, passa tão rápido, se nós temos diante de nós a eternidade? É que precisa haver um equilíbrio, não é que Jesus não deseja que a gente busque sucesso, que a gente tenha bens materiais, mas ele está falando aqui sobre prioridade, sobre colocarmos o reino em primeiro lugar, sobre escolhermos negar como prioridade, como primeiro lugar, aquilo que é importante para nós e viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Sabe, a gente pode buscar essas coisas. Não existe, biblicamente, nenhuma condenação no conforto, numa vida de boa qualidade, mas essa não pode ser a nossa prioridade. Onde a gente vai passar a eternidade, esse deve ser o foco da nossa busca diariamente. Eu espero de verdade que tu tenha gostado desse vídeo, talvez ele tenha ficado um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu espero mesmo que tenha te despertado para viver grandes coisas no Senhor, sabe? Para buscar mais e mais dele, renunciando talvez muitas vezes à tua carne, às vontades, os desejos que de repente te afastam do Senhor, e tenha te despertado para estreitar ainda mais os teus laços com ele. Se tu gostou, curte aqui, comenta as partes que mais te interessaram, o que mais despertaram a tua curiosidade nesse capítulo. E salva esse vídeo para tu não perder os próximos.